Olá, Flávia, olá, Ted, olá a todos. E após o caso, após a morte, infelizmente, da Eduarda Shigematsu, né, muitas questões foram sendo levantadas, principalmente sobre a postura do pai, que é o principal suspeito da morte da menina. Toda a frieza, toda a divulgação do desaparecimento da filha, já sabendo que Eduarda estava morta, né, levantou aí muitas questões, entre elas a psicopatia. Hoje eu estou aqui com a Adriana, ela é psicóloga, ela vai falar um pouco para a gente sobre o tema, o que é considerado realmente, né, uma psicopatia, se realmente tem tratamento, quais são as principais características. Adriana, a gente conversando aqui, então, para esclarecer para a população, diante da postura do próprio Ricardo, né, do pai da Eduarda, que mesmo sabendo da morte da filha, né, continuou divulgando que ela estava desaparecida, né, muitas pessoas relatando toda a frieza, a manipulação, né, conforme ele agiu aí diante do caso. Dá para falar por esses perfis e por essas características que ele é um psicopata? Se trata de uma psicopatia? Não podemos afirmar. Por quê? Só por meio de uma avaliação para a gente poder afirmar. Mas tem várias características. A principal delas é essa frieza, essa falta de sensibilidade, a maneira como ele falava, a maneira como ele lidou com a situação, com uma cidade inteira comovida, né? É uma das características. E quais são as outras, né, que começam a ser percebidas? Que a psicopatia a gente sabe que já começa a dar indícios lá na infância, né? Quais são as principais características que esses pais, né, parentes, familiares podem detectar nesse tipo de pessoa? De maneira geral, é uma frieza, uma falta de sensibilidade. Então, assim, sensibilidade ao sentimento do outro, né? Então, não se comove, não sente culpa, não sente remorso, não tem pena, ou também não fica feliz pela alegria do outro, pela vitória, ou por uma cura de alguma doença, ou foi salva, qualquer coisa assim. Nem sentimento ruim, nem sentimento bom, nenhum tipo de sentimento pela outra pessoa, essa ausência de sentimento. A outra, são muito voláteis, né? Então são impulsivos, então faz uma coisa, faz outra, muda de uma hora para outra, né? O movimento, de maneira geral, assim, não sente tanto medo, né? Então eles se arriscam mais, alta velocidade, né, correm mais, se arriscam mais com várias coisas, por isso que às vezes é ligado aos crimes, né? Seja de furto, agressão, coisas assim, por quê? Porque tem um prazer, né, ao risco, a essa sensação, né? Por quê? Porque sempre gostam de estar ali no limiar, uma sensação muito agradável de estar manipulando, enganando. Então, assim, para eles é divertido isso, né? Então, assim, enganar as pessoas, manipular, conseguir o que elas almejam, assim, só usando a crença, né? O que as pessoas acreditam, ou a gente pode chamar a ingenuidade, o que as pessoas acreditam umas nas outras, né? Adriana, e além dessas características, como realmente, né, uma pessoa é diagnosticada um psicopata? Como que é feito isso? É uma avaliação psicológica, né, com a pessoa e com os familiares, com as pessoas que convivem, né? São características, assim, bem marcantes, então, assim, não é tão difícil da gente estar identificando, né? E depois desse diagnóstico, o que é feito? O que dá para ser feito? Como que é a reação também da família em saber lidar, né, com um ser humano assim tão diferente, apático às emoções? Então, é bem difícil. Por quê? Porque, infelizmente, não tem cura. Então, assim, a gente tenta estabelecer alguns controles, seja com medicação, seja com psicoterapia, mas é uma coisa muito... vamos dizer assim, superficial, que às vezes não dá o resultado que a gente gostaria. Então, a gente sempre está trabalhando numa linha muito tênue, assim, né? É bem difícil de estar se relacionando com uma pessoa assim, né? Apesar que a pessoa pode
estar muito bem apresentada, a maneira de falar. Então, assim, ela é muito manipuladora, então ela é sedutora, ela é educada. Então, assim, a gente tem uma sensação muito boa, né? Então, a gente nunca acredita que vai acontecer ou que vai ter essas características, né? Adriane, cientificamente falando, um psicopata ele pode viver num meio social, assim, de forma normal, que a gente fala, ter uma família, levar um trabalho, existe essa possibilidade ou isso depende do grau? Como funciona? Então, existe vários graus, né? Então, assim, só os mais pesados que acabam não acontecendo isso, mas de maneira geral, tem família, tem filhos, tem um trabalho fixo, isso que acaba ficando mais difícil, porque parece ser uma pessoa, assim, livre de qualquer suspeita, né? Como ele manipula as informações, manipula as pessoas, então fica bem difícil da gente conseguir identificar, né? De maneira geral, a gente sempre esbarra com um desse no decorrer da nossa vida, né? E nem percebe.